Recentemente eu tive uma conversa com um programador sênior dos Estados Unidos e ele me deu uma dica, um conselho muito importante. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Para contextualizar, a gente estava tendo uma reunião de 1 para 1 e aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu perguntei o que ele fazia, ou o que ele recomendava que alguém, né, que um programador que está querendo evoluir, crescer na carreira, aumentar suas habilidades, precisava fazer para realmente, né, chegar aí num patamar bom na carreira. Eu perguntei isso para ele porque ele é um cara com 15, 20 anos de experiência, trabalhou em grandes empresas, startups também, ele tem uma vasta experiência nessa questão, né, de programação, de desenvolvimento de software, gestão também de projetos e enfim. E o conselho que ele me deu foi algo assim que abriu meus olhos, mas não é nem o conselho em si, foi a forma como ele me apresentou isso, como ele fez uma analogia para me explicar o que ele queria dizer. Bom, o conselho que ele me deu foi basicamente que você deve construir coisas por conta própria. E aí ele começou a exemplificar as coisas que ele tinha construído ao longo da carreira para uso próprio. Ferramentas, uma arquitetura de servidor dentro de casa para rodar as aplicações dele, um negócio com Raspberry para automatizar a casa, um aplicativo para gestão de finanças, um aplicativo para ficar acompanhando promoções em alguns sites, na época que não tinha, sei lá, grupo de promoção, todas essas facilidades que tem hoje em dia. Então ele começou a me listar, né, várias coisas que ele construiu por conta própria, usando diferentes tecnologias e que, segundo ele, né, trouxeram muito aprendizado e muitos benefícios para ele, pessoalmente, porque as ferramentas eram muito úteis e também para o conhecimento dele, porque ele aprendeu muito enquanto estava desenvolvendo essas coisas. E aí você pode me dizer, tá, eu já ouvi isso, né, já é algo até que normal, falar que tem que praticar, que tem que construir coisas e tudo mais, e eu também. Só que vindo dele foi algo assim diferente. Eu não sei, ele é um cara que eu tenho o máximo respeito por toda a carreira que ele tem, pela forma que ele conduz ali o time e tal, ele é manager, né, o gerente ali do desenvolvimento. Então assim, vindo dele foi algo que teve um peso bem maior, porque eu ouvi e eu falei, cara, né, se um cara com toda essa experiência, toda essa bagagem, toda essa habilidade, ele falou isso, é porque realmente é algo relevante. Bom, tive uma pequena interrupção, mas eu vou continuar aqui, tá? Bom, eu vou até pular para a parte mais interessante, que foi uma analogia que ele fez e que, assim, mudou o jeito como eu vejo essa questão de construir coisas próprias, né? Deu uma virada de chave na minha cabeça, basicamente. Ele me fez a seguinte pergunta: se você fosse um marceneiro e você precisasse de uma mesa, de uma bancada para sua casa de um jeito bem específico, você pagaria para alguém fazer? Você tentaria comprar de alguma loja? Ou você faria por conta própria, já que você seria um marceneiro que tem as ferramentas e o conhecimento para fazer aquilo do jeito que você quiser? Quando ele falou isso, eu já liguei os pontos, né? Eu pensei, putz, claro, eu sou um programador, eu sou um engenheiro de software, eu tenho as ferramentas, eu tenho o conhecimento, as habilidades, então por que não criar as coisas que eu preciso? E esse foi o ponto dele, isso foi o que ele quis dizer, e por isso, né, e por isso que ele contextualizou, né, com as coisas que ele tinha construído ao longo da carreira dele, porque quando você sabe como fazer, quando você tem as ferramentas, o conhecimento, às vezes você nem tem todo o conhecimento necessário, mas só de você ter uma noção, você consegue fazer o quê? Ir pesquisando, ir construindo, errando, aprendendo, e assim, né, como qualquer outro processo de desenvolvimento, de aprendizado ou de construção de alguma coisa. Você vai cometer erros, vai aprender e vai corrigir. Então ele deu toda a contextualização dos projetos que ele tinha construído, e quando ele falou isso, rapaziada, essa analogia que ele jogou pra mim assim, né, assim, eu nunca tinha pensado por esse lado, eu nunca tinha pensado nisso. Eu já tinha, por exemplo, ficado várias vezes assim procurando aplicativos de gestão financeira e nenhum deles funciona direito comigo, porque, não sei, às vezes eles têm a interface muito poluída ou não tem as funcionalidades que eu preciso, ou precisa pagar para ter as funcionalidades. E aí quando ele me falou isso, já me veio na cabeça, pô, por que eu nunca construí um aplicativo para isso? Eu tenho tudo na mão para construir. Tudo que eu quiser construir com programação, com código, eu posso fazer, porque as linguagens são de graça, o meu computador tá aqui, a IDE é de graça, sei lá, a inteligência artificial, se eu precisar, é de graça. Então, assim, várias ferramentas estão aí, tutoriais, artigos, é só pesquisar e começar a construir as coisas do jeito que você quiser. E se você conseguir construir do jeito que você quiser, você vai ter uma ótima ferramenta para você, que vai te ajudar muito, e talvez um possível produto no futuro que você pode vender de alguma forma. Ou se você não for vender, beleza, você tem a ferramenta, você adquiriu conhecimento, ganhou experiência, e cara, só tem vantagem, de verdade. A única parte dolorosa é que você vai ter que, né, fazer por conta própria, vai te dar trabalho, você vai errar, vai consertar, vai ter que pensar em toda a lógica, vai ter que fazer as coisas, mas pensando do lado, assim, mais racional, é muito melhor fazer isso do que ficar copiando código de curso, do que ficar lendo 50 mil livros e não aplicando nada e não praticando, porque a teoria ela é muito legal, ela é muito boa, você precisa dela, mas você precisa praticar também, e fazia muito tempo que eu não ia de cabeça num projeto pessoal. Então essa
essa conversa que eu tive com ele me abriu os olhos, assim, de pensar, meu Deus, tá tudo na minha mão, eu só preciso pegar e começar a fazer. Então é isso que eu quero trazer nesse vídeo. Eu quero que vocês ouçam esse conselho que ele me deu e eu tô repassando pra vocês e pensem nisso com carinho, tipo assim, cara, se você precisa de alguma ferramenta, constrói, porque só tem coisa boa pra vir daí. Fora o estresse de construir, né? Mas aprendizado, um possível produto, uso no seu dia a dia, tudo leva a coisas boas, a vantagens de construir coisas por conta própria. Então, assim, resumindo, a lição desse vídeo é isso. Pega e constrói as coisas que você quiser, do jeito que você quiser. Se você não sabe o melhor jeito pra fazer, se você não sabe as melhores técnicas para fazer alguma coisa, pesquisa, se não conseguir entender 100% ou se não achar o que você precisa, faz do jeito que der, porque se estiver funcionando, se você estiver aprendendo com aquilo, tá tudo bem, e você vai conseguir melhorar isso no futuro conforme você for amadurecendo, ganhando mais experiência e aprendendo. Então, se você hoje precisa de um aplicativo para lista de supermercado, eu sei que já tem, mas sei lá, às vezes você não gostou da interface, você acha que não tem as funcionalidades que você precisa, constrói o seu próprio, um aplicativo de to-do list, sei lá, não, eu acho o Monday, eu acho o Gira, eu acho, sei lá, os que já tem aí, né, muito complicados, tem muita coisa, não precisa de tanto, eu preciso de uma coisa mais simples. Pega e faz o seu, mano, faz uma coisa simples, que te atenda no dia a dia, porque, cara, por que não? Por que não fazer um projeto, por que não construir alguma coisa, ao invés de ficar sem fazer nada, ao invés de ficar só na teoria? Pega e dá a cara, mano, vai lá, faz, e se der errado, se você desistir no meio do caminho, pelo menos você tentou, pelo menos você, com certeza vai ter adquirido algum conhecimento nesse tempo que você tentou, né, construir alguma coisa, e se você conseguir até o final, você vai perceber que você aprendeu muita coisa no processo. Você saiu assim de um cara que começou a escrever código, que daí aprendeu, sei lá, Docker, que aprendeu a publicar o app, se você fez algo mobile, a fazer deploy na AWS, né, DevOps e tal. Tudo isso você vai aprender se você construir uma ferramenta completa por conta própria. Então, sempre que você começar um projeto, né, tenta terminar ele, óbvio, e de início não tenta fazer nada muito complexo. Agora já voltando para conselhos, se você quiser construir alguma coisa, né, digamos que você queira construir um app de lista de supermercado, cara, começa com um CRUD, você cria a tarefa, você deleta a tarefa, você edita a tarefa, você visualiza a tarefa, você agrupa por categoria, coisa simples, um CRUDzinho ali, que você vai ter que ter, sei lá, usuário, autenticação e a parte das tarefas ali que você vai cadastrar ou não. E é isso, mano. Então, se você começar a botar muita complexidade no início, vai ficar muito difícil e talvez você desista. Então, começa simples, publica e depois você vai melhorando. Esse é um conselho que ele me deu também, né, de começar de uma forma simples e aí gradativamente você vai melhorando as ferramentas conforme você precisa, porque afinal você fez essa ferramenta para você. Então, quando surgir uma necessidade de algo melhor ou algo diferente, uma funcionalidade nova, você pode simplesmente ir lá e implementar, porque você que fez, você vai saber, o código é seu, você implementa do jeito que você quiser, no tempo que você quiser. Então, assim, depois dessa conversa que eu tive com ele, depois desse conselho que eu recebi dele, mudou, assim, uma chavinha na minha cabeça, como eu falei. Tanto é que eu já tô construindo ferramentas para mim, pro meu uso, e eu acho não, eu tenho certeza que eu vou ir até o final nessa ferramenta que eu tô construindo agora, que eu não acho que vai ser um SaaS nem nada do tipo, porque não é a ideia. A ideia é que seja uma ferramenta que se encaixe perfeitamente pro que eu preciso e que talvez vire um SaaS futuramente, se eu perceber que, enfim, que é algo que pode ajudar muitas pessoas e que tem um potencial ali de mercado, mas o foco inicial é que você tem que construir coisas para resolver problemas que você tem e que talvez outras pessoas tenham, e você pode pensar nisso depois, mas porque, enfim, é isso, porque nesse processo de construir coisas você vai aprender, você vai né, dar de cara com várias coisas, isso vai contar muito pro seu portfólio, isso vai contar muito pra sua experiência, isso vai contar muito pra sua vivência dentro da programação, e vai te ajudar no dia a dia, porque é uma ferramenta que vai ser útil pra você. Então, esse foi o conselho que eu recebi, né, desse programador sênior. Inclusive, muito obrigado. Ele provavelmente não tá vendo esse vídeo, ele não vai entender o que eu tô falando, mas já deixo, né, vou deixar claro aqui pra vocês que eu fiquei muito feliz, muito agradecido por esse conselho, porque mudou a minha forma de ver as coisas, né, dessa questão de construir, né, e fez com que eu tomasse uma decisão e uma atitude de começar a construir minhas próprias coisas, e eu tô aprendendo muito com isso, rapaziada. Faz assim, uma semaninha que eu tô construindo o projeto, e vocês não têm noção do tanto que eu aprendi já, sobre diversas coisas, enquanto eu tava desenvolvendo. Então, assim, de verdade, é muito valioso, vale muito a pena, é um conselho que ele passou pra mim e que eu passo pra vocês, e afirmo com todas as letras que sim, compensa, e você tem que, né, começar a pensar e começar a fazer isso para que você possa evoluir e aprender ainda mais e ter coisas legais aí para fazer. Me sinto bem empolgado, inclusive, codando esse projeto, porque eu sei que é algo meu, é algo que vai atender as minhas necessidades, é algo que eu tenho gosto em fazer e que eu sei que vai me ajudar muito. Mas enfim, já tô me enrolando demais aqui. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem algum
feedback, alguma sugestão de próximos vídeos, ou sei lá, qualquer coisa que você quiser, pode ficar à vontade aqui pra comentar. E é isso, se você gostou, se você gosta do meu conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso, rapaziada, valeu, até a próxima. Tchau.